Olá, então vamos para o nosso conteúdo que é velocidade média. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a correção da atividade anterior. Então vamos lá. Na figura mostra a trajetória descrita por um ônibus numa estrada. Estamos vendo aí, ele tem do menos 40 até o mais 20 nessa trajetória. Na questão 1, o que é que ele pede? Nela, as posições estão marcadas em quilômetros. Qual é o ponto do espaço do ônibus em cada uma das 3 posições indicadas na figura? Então, basta eu olhar na posição 1, esse ônibus está onde? No quilômetro menos 30. Na posição 2, ele está no quilômetro 0. E na posição 3, ele está no quilômetro mais 20. Era apenas isso que a questão solicitou. Segunda, se o ônibus parte do espaço menos 40 km e chega no mais 20, qual foi a variação de espaço? Então, se ele partiu foi do menos 40, significa que é o espaço inicial dele. E se ele chegou foi no mais 20, significa que é o espaço final. E a variação de espaço, qual é a forma? É ΔS igual a S final menos o S inicial. Logo, a variação de espaço será: quem é o S final? Mais 20. Menos o S final, menos 40. Observe que nós temos dois sinais juntos, o menos e o menos. Então, temos que separar por parênteses. Lembrando que quando a gente tem isso, a gente tem que eliminar esse parênteses. O mais 20, o sinal de mais eu só conservo se eu quiser, porque ele pode ficar subentendido, e faz-se o jogo de sinal para eliminar esses parênteses. Menos por menos, mais. Logo, a variação de espaço será 20 mais 40, 60. Então, vamos agora para o nosso conteúdo, que é velocidade média. A velocidade média, ela vai determinar se o corpo se mover em pouco tempo, ele sai de um ponto e chegar ao outro, significa que ele se movimentou rapidamente. Mas se ele demorar muito tempo para percorrer esse mesmo trajeto, significa que ele se movimentou lentamente. E a grandeza física que indica se esse corpo está se movendo rápido ou lento de um lugar para o outro, se chama velocidade, que é o que a gente vai ver agora. Então, a velocidade média é o quê? É a proporção entre a variação de espaço, que nós já vimos, e o tempo que ele gastou. Como é que vai ser feito isso? A velocidade média é representada por V, e a variação de espaço nós já conhecemos, dividido pela variação de tempo. É o que vai determinar a velocidade média de um corpo. Então, a variação de espaço nós já conhecemos, que é o espaço final menos o inicial, e o mesmo vai acontecer com a variação de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, como vamos calcular essa velocidade média de qualquer corpo? No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade média é a medida em metros por segundo, ok? Mas existem outras unidades usuais, como quilômetro por hora. Muito é utilizado na navegação, e milhas por hora, que é usado em países da língua inglesa. Dizer que um carro está com velocidade de 108 km por hora é o mesmo que dizer que ele se desloca a velocidade de 30 metros por segundo. Ou seja, que o carro percorre 30 metros a cada 1 segundo. Olha aqui o velocímetro, né, de um carro. Durante o movimento em geral, a velocidade vai mudando. Algumas vezes ela aumenta e outras vezes diminui. Observe que ele é dado por quilômetro por hora, né? É uma marca instantânea, esse velocímetro ele está mostrando o que está acontecendo naquele determinado momento. Então, vamos analisar algumas questões. Responda as questões abaixo sobre unidades de velocidade. Se você andar com velocidade constante de 1 metro por segundo, durante 10 segundos, quantos metros terá percorrido o fim do trajeto? Então, uma coisa que eu tenho que lembrar são os dados. Ele diz que a velocidade constante é 1 metro por segundo durante o tempo de 10 segundos. Então, basta eu fazer meios pelos extremos. Olha aqui. Se eu tenho 1 segundo, a cada segundo, ele diz que a gente anda quantos metros? 1, não é isso? É 1 metro por segundo. Então, a cada segundo, ele anda 1 metro. Então, quantos metros ele vai andar em 10 segundos? Para eu não errar, basta eu saber, tenho que colocar a mesma informação embaixo. Segundo embaixo de segundo, metro embaixo de metro. Então, fazendo meios pelos extremos, como é que eu vou ficar? Vai ficar 1 vezes x, que é igual a 1 vezes 10. 1 vezes x é x,
1 vezes 10 é 10. Então, se um segundo ele anda 10 metros, significa o quê? Que em 10 segundos ele vai andar 10 metros. Letra B. Se você andar com velocidade constante de 1 metro por segundo durante 1 minuto, né? Quantos metros terá percorrido? Aí vai acontecer a mesma coisa. Só que observe que aqui é metros por segundo e aqui é 1 minuto. E meus dados têm que estar no mesmo tipo de medida. Se aqui está em segundo, aqui também tem que estar em segundo. Então, basta transformar. Quanto é 1 minuto em segundo? São 60 segundos. Então, eu já não vou mais usar 1 minuto, eu vou usar segundos. Então, vai fazer a mesma coisa. Se 1 segundo está para 1 metro, 60 segundos estará para quantos metros? Então, novamente, 1 vezes x é igual a 1 vezes 60. 1 vezes x, x. 1 vezes 60, 60. Logo, ele andará 60 metros. Continuando. Se você andar com uma velocidade constante de 1 metro por segundo, que é 1 metro por segundo, durante 1 hora, quantos metros terá percorrido ao fim da trajetória? E quantos quilômetros? Então, vamos fazer a mesma coisa. 1 metro por segundo. Então, é 1 segundo a cada 1 metro. Só que dessa vez ele foi 1 hora. Quanto é 1 hora em segundos? Nós sabemos que 1 hora é 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, é 60 vezes 60. 60 vezes 60 é 3.600. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Então, eu vou colocar agora 3.600 segundos. Ele andará quantos metros? Então, a mesma forma. Aliás, aqui é x, né? Vamos lá. 1 segundo está para 1 metro e 3.600 segundos está para x. 1 vezes x, x. 3.600 vezes 1. Então, 1 vezes x, x. 1 vezes 3.600, 3.600 metros. Só que ele pergunta, e quanto é em quilômetro? Aí vamos lembrar. Em metros dá 3.600. Para eu transformar 3.600 em quilômetro, basta eu dividir cada 1 metro, aliás, cada 1.000 metros é 1 quilômetro. Então, eu vou dividir 3.600 por 1.000. Eliminando os dois últimos zeros, sobrou 36 dividido para 10. 36 dividido para 10 é 3,6. Ou seja, 3.600 metros é o mesmo que 3,6 quilômetros. Letra D. Então, a velocidade de 1 metro por segundo corresponde a uma velocidade de quantos quilômetros por hora? A gente acabou de responder, não foi isso? 1 hora é 3.600 segundos, que anda 3.600 metros, que equivale a 3,6 quilômetros. A gente já respondeu aqui na letra C. E se correr durante meia hora, com velocidade de 2 metros por segundo, quantos quilômetros você vai percorrer? Bem, acabamos de resolver na letra C 1 segundo, não foi? No segundo. 1 segundo é 1 metro e 1 hora é 3,6 quilômetros. Então, se são meia hora, a metade da hora, agora vai ser a metade da hora, que é 30 minutos. Só que em compensação, antes era 1 segundo, agora vai ser 2 segundos, ou seja, o dobro. O dobro de 30 minutos é 1 hora. Logo, vai ser a mesma resposta. Ele vai andar 3,6 quilômetros. Olha aí. Bons estudos e boa aula.